A paz do Senhor, meus queridos irmãos aí do canal EBD Mais do Céu pra você. Pois é, estamos aí no segundo trimestre, estudando essa queridinha aí, essa lição abençoada, né? Dons espirituais e dons ministeriais. E hoje aí nós vamos estar estudando aí a lição 7. Olha aí, o ministério de profeta. A lição que data 16 de maio, né? De 2021. E ela vai trazer aí sobre o ministério de profeta. Então nesse momento aí nós vamos estar passando essa lição. Gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho aí, para que quando as aulas entrar, alguma pregação entrar, você já está aí ligado. Essa lição ela vai trazer para nós aí no seu texto áureo, dizendo: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Isso aí está em 1 Coríntios 12, 28. Verdade prática diz assim: o ministério do profeta é fundamental para a igreja de Cristo dos últimos dias, né? Nos últimos dias. Então aí tem a leitura diária, né? De segunda a sábado, você pode estar fazendo essa leitura aí com sua família, né? Numa mesa, é muito bom. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios 12, 27 a 29 e Efésios 4 a 11. Você pode estar lendo aí, né? No desenvolvimento da lição. Então essa lição hoje ela quer descrever para nós aí a função do profeta no Antigo Testamento e explicar o ofício do profeta no Novo Testamento e também esclarecer sobre o falso profeta, né? Essa lição ela vai mostrar sobre o ministério profeta, que não é fácil, né? Nem sempre o profeta é aceito pela mensagem que Deus lhe manda entregar. Então a gente vai ver isso aí, que o profeta muitas vezes ele não é bem querido, né? Por causa da mensagem que Deus o manda entregar ao povo, né? Então muitas vezes ele é perseguido. Então, na introdução dessa lição aí, vai dizer assim: a lição dessa semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e Novo Testamento. Então, o ministério de profeta ele ainda é altamente importante para os nossos dias, pois de acordo com os ensinos dos apóstolos aí, né, o tal ministério profético aí de profeta, ele tem um total apoio e é fundamental para o desenvolvimento da obra do Senhor. No ponto 1 vai trazer o conceito de profeta, e a gente vai entender aí que o profeta no Antigo Testamento ele falava em nome de Deus. Ele recebia a mensagem de Deus e entregava a mensagem ao povo. E a gente vai entender também, para um efeito de comparação, o sacerdote levava a petição do povo a Deus, o clamor pelo perdão, ele intercedia a Deus pelo povo. O profeta já trazia a vontade de Deus, a repreensão de Deus, a correção de Deus para o povo. Então, ele recebia a mensagem de Deus e levava ao povo. Então, ele era um porta-voz de Deus, né, um embaixador, segundo os interesses divinos sobre a terra, que está aí no ponto 1 do subtópico 1, conceito. Então, o profeta, ele trazia advertências. Nós vamos ver aí em Jeremias, né? Jeremias capítulo 1, versículo 5, vai ter um texto assim bem interessante de nós estarmos aqui meditando. Jeremias 1, versículo 5, vai dizer para nós assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então aqui era o chamado do profeta Jeremias, ao qual nosso Deus o chamou, né, para profetizar a Judá e também para algumas nações. Então o Senhor, quando chama ele, né, ele se diz ainda muito jovem, era apenas um menino,
mas o Senhor tocou na boca de Jeremias e colocou as palavras ali na boca de Jeremias e colocou ele como profeta sobre as nações, sobre reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar, para edificar e para plantar. Então Jeremias ele foi chamado como um profeta, né? Ali para Israel, né? Para Judá e também para outras nações, mas o foco principal era o povo de Deus, né? E também a gente vai ver que ao longo da história, né, do Velho Testamento, o Senhor levantou homens e mulheres como profeta, né? A gente vai ver o sacerdote, ou seja, Samuel, ele foi um dos primeiros profetas, né? E também foi o último juiz, né, do período dos juízes. E ele foi para falar no reino de Israel ali, no período também do rei Saul. Então ele foi chamado como um profeta. Tá em 1 Samuel 3, 19 e 20, vai dizer assim, olha... e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Então ele foi um grande profeta, foi o último juiz, né? Logo após veio o período da monarquia em Israel, dos reis de Israel, né? Que o primeiro rei foi o rei Saul, né? Depois Davi e os seus descendentes, e etc. Então teve também um período muito marcante aí com os profetas Elias e Eliseu, né? E a profetisa Uda também, que está em 2 Reis 22, 14 a 20. E muitos outros profetas, como profetas literários, né? Como aí o profeta Isaías, que escreveu aí o livro profético dele aí, né? E é um livro bem extenso, com 66 capítulos. Jeremias, Daniel são livros que ficaram marcados na história, considerados profetas literários porque eles registraram isso aí, essas suas mensagens, né, para aquele tempo e para nosso tempo, e mensagens que ainda serão posteriores ao nosso tempo, que se concretizarão. Então, o ofício, né, no subtópico 2, vai dizer assim: através da inspiração divina, o profeta recebeu uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertência, né? Exemplos como que era a mensagem que eles recebiam, né? Eles diziam, tinham uma fórmula, geralmente, que era: veio a minha palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Eram fórmulas de o profeta começar a passar a mensagem de Deus ao povo. Isaías 45 tem esse exemplo, o versículo 1, né? Assim diz o Senhor ao seu ungido. Então, o profeta Jeremias ele começa com essa fórmula, e assim diz o Senhor. E os profetas também, né? Deus mostrava aí, desvendava o oculto e escondido, né? Símbolos, visões, também eram formas de Deus ele falar com o seu povo, né? Quando Deus mostra também para Nabucodonosor uma estátua, quem desvenda o segredo foi o profeta Daniel. Então a gente vai ver também em Daniel 2, 22, que está escrito assim, olha: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então Deus mostrava para os seus profetas aí do Antigo Testamento, né, coisas escondidas, mostravam símbolos, né, que serviam para ser decifrado através de orações e registrados para nós, né, que nós estamos hoje meditando nisso aí. A gente vê que Deus revelou as coisas para o profeta Daniel, e há coisas que até o próprio Daniel queria saber. O Senhor falou: isso aí não vai ser no seu tempo agora não, você vai dormir, vai falecer, e futuramente as pessoas entenderão isso aí, né? A gente vê através do livro de Apocalipse, e Apocalipse ele tem muitas coisas que se encaixam no livro de Daniel. Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento, né? Então, os profetas também, né, até o período aí de Davi, Salomão, Saul,
Roboão, até o período do reino de Israel, quando as 12 tribos ainda eram unidas, né? A partir do reino de Roboão, as tribos se dividiram, né? 10 ao norte e duas para o sul, que era a tribo de Benjamim e Judá, que tinha como capital Jerusalém, e as outras 10 tribos no reino norte, que tinha capital como Samaria. Nessa época o Senhor levantou uma série de profetas também para repreender a idolatria dos reis, né? Repreender ali a desobediência dos reis, que deviam ser bons reis e fazer uma limpeza espiritual em Israel, ser reis que guardassem a lei do Senhor. Porém, muitos deles, a grande maioria, se desviaram. O reino do norte foi reis ainda piores do que o reino dividido de Judá, e o Senhor ainda permitiu que eles fossem primeiro por cativeiro assírio pela sua desobediência, né? Então, o Senhor levantou uma série de profetas. Você vai ver os profetas se levantando, os profetas maiores, os profetas menores, sempre trazendo sentenças para o juízo do povo de Israel, e sempre também mostrando que se eles, né, se arrependessem, o Senhor estava ali para estar com eles, abençoá-los. Então os profetas, né, a maioria dos profetas do Velho Testamento, né, na sua totalidade praticamente, eram profetas levantados numa geração terrível para repreender o povo que estava em desobediência a Deus. E neste momento também eu creio que Deus está levantando homens para dizer que a igreja precisa voltar ao primeiro amor, precisa se santificar, precisa afastar do mundanismo, né? Profetas da nova aliança, para que o povo também retorne aos caminhos do Senhor. Então os profetas, eles tinham esse objetivo, né? O que? Não havendo profecias, a Bíblia diz, né, que o povo se corrompe. E nós precisamos aí estar atento nos profetas que existem hoje, né? Então isso aí está Provérbios 28, né? 29, versículo 18, vai estar aí essa passagem que eu acabei de citar. Olha só, Provérbios 29, vamos abrir aqui, Provérbios 29, versículo 18 mesmo, diz assim, olha: não havendo profecia, o povo perece ou corrompe, em algumas traduções. Porém, o que guarda a lei do Senhor, esse é o que? A bem-aventurado. Então, os profetas foram levantados para confrontar, né, a nobreza, a prepotência dos reis. Foram confrontados para pregar contra o pecado, né? Mandar a mensagem de Deus inspirada, revelada por Deus naquele momento, aquilo que eles faziam até nos escondidos, para que o povo se corrigisse, né? No subtópico 3 aí do ponto 1, que está falando sobre o profetismo, vai dizer assim, ó: de acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 antes de Cristo, tanto em Israel como Judá, né? O reino dividido que eu estava falando. O objetivo desse movimento era a restauração do monoteísmo. Então, o Senhor, o que ele fazia? Ele levantava esses profetas para restaurar o verdadeiro culto a Deus, o culto puro, né? Sem sincretismo, sem mistura com os paganismo que cercava Israel. Então, o Senhor queria que o povo voltasse a proclamar o Senhor puramente, ser justo com as pessoas, né, com os órfãos, com as viúvas que eles deveriam auxiliar. Então o objetivo era haver justiça em Israel e restaurar o monoteísmo hebreu, o culto hebreu, a pureza do culto hebreu. Então muitos profetas, ao pregar contra o desvio da lei do Senhor, eram mortos, eram, né, assassinados, né? A gente conhece o caso da Jezabel, que perseguiu os profetas do Senhor. Conhecemos aí o Micaías, que
foi parar no cárcere por confrontar o rei Acabe. Nós vemos aí a história extra bíblica que diz que Isaías foi perseguido por rei Manassés e cerrado ao meio. Então a gente vê várias histórias dentro da palavra de Deus, e até as externas que também são interessantes de se estudar, foram perseguidas. Por causa de quê? Porque a mensagem não era boa ao ouvido do povo, né? O povo não queria ouvir aquilo que desagradasse eles. Então, tem pessoas que são dessa maneira. Eles preferem uma doce mentira do que uma dura verdade, né? Mas a dura verdade liberta, traz comunhão, traz vida com Deus, traz salvação da nossa alma. Então, valorize os profetas que te corrigem, profetiza, porque na verdade não é ele que está corrigindo, é Deus que está enviando uma mensagem para nós, para a igreja, para você pessoalmente. Quando Deus te corrigir, louve ao Senhor e caia de joelhos, se humilhe aos pés do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor açoita e corrige a quem tem por filho. Se você não aceita a correção de Deus através da vida de um profeta ou de um pregador com a mensagem profética ali, especial naquele momento, você não aceita isso, você não é filho de Deus. Você é bastardo, diz as Escrituras. Filho de Deus é todos aqueles que andam na presença do Senhor, e quando ele começa a sair fora dos trilhos, ele é corrigido pelos profetas, pela palavra que é a profecia maior, e ele se humilha e corrige e volta para os caminhos do Senhor. Esse foi o primeiro ponto, né? Então, que eu queria estar falando, o profeta do Antigo Testamento, ele tinha um ofício que envolvia revelar o escondido, né? Trazer anúncios de juízo de Deus, emitir conselhos e advertências para o povo. Representava aí o ideal de Deus, né? O ideal divino para a verdadeira espiritualidade para o povo de Israel. Amém? Ponto 2. O profeta no Novo Testamento. Olha a importância do termo profeta no Novo Testamento. A gente já viu em Efésios 4:11, né, meus irmãos aí, que são mencionados 5 ministérios que exerciam um papel fundamental na igreja primitiva, né, na igreja do primeiro século. Que seriam os apóstolos, né, que desbravaram os rincões aí, levando a palavra. Os profetas que sempre acompanhavam os apóstolos. Os evangelistas, os pastores, que eram aqueles que presidiam a igreja, né? Após ali a igreja ser formada, ser ali alicerçada, formado o corpo de Cristo naquele lugar, eles ficavam ali apacentando as ovelhas. Os doutores, que são os mestres, os ensinadores, porque a pessoa pode ser um bom pastor, aleluia, mas às vezes ele não tem o dom para ensinar, mas Deus coloca alguém do lado dele que tem o dom para ensinar, né? Você precisa também, às vezes você pode ter o dom de ensinar também como pastor, pode ser mais, como dizer assim, mais completo nos dons, mas há também pessoas que precisam estar ali com seus auxiliares, com os evangelistas, com os profetas, né? Então, o termo profeta ele tem uma importância muito grande, né? Ele aparece até como o segundo aí da lista de Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele é identificado 3 vezes na epístola como alguém que acompanhava os apóstolos, né? A gente vai ver em Efésios 2:20, que vai dizer desta maneira, Efésios 2, versículo 20, vai dizer assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, os apóstolos, eles iam pregando o evangelho, anunciando as boas novas, né? Os profetas iam confirmando aquilo através da inspiração divina, exortando, consolando, dando ânimo, confirmando ali o trabalho dos apóstolos. Estavam ali também, às vezes Deus trazia para eles também previsões sobre o futuro de uma determinada situação que poderia ou que iria acontecer. Então, Deus ele usava os profetas. Também há apóstolos que eram verdadeiros profetas, como Paulo era um grande profeta também. A gente vai ver no livro de Atos aí também, Atos capítulo 15, olha, você vai ver isso aí no versículo 32, deixa eu ver se está certo. Atos 15, versículo 32, vai dizer assim, olha:
Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então Judas e Silas, né, que também eram ali parte da igreja primitiva, não era o Judas, né, que é aquele que era o apóstolo de Cristo, esse aqui já é outro Judas, né, eram profetas, né. Então eles, o que eles faziam? Exortaram, corrigiam as pessoas, né, davam ânimos àquilo que estava já prosseguindo, ou às vezes estava desanimado, dava um despertamento à igreja, né, uma palavra. Às vezes você está assim aborrecido, desanimado dentro da igreja. Tem gente que é assim, infelizmente, tem uns que é mais fracos espiritualmente, né? E o Senhor vem e usa um profeta e fala ali segundo o que está naquele coração daquela pessoa, e Deus revela ali o escondido e a necessidade daquela pessoa, e Deus confirma ali. Então, no subtópico 1, ele está dizendo que a Bíblia dá uma importância muito grande ao ministério de profeta, né? É um pouco diferente do Antigo Testamento, mas ainda há o ministério profético na liderança da igreja do primeiro século. A gente vai ver isso aí, né? Nós acabamos de ler aqui em Atos 15, 32. Interessante também, que é uma dúvida que algumas pessoas têm, o termo profeta significa literalmente porta-voz, né? Se quisermos entender o ministério, esse ministério de profeta, é preciso antes compreender a diferença entre o dom de profecia e o ofício ou ministério profético. O dom de profecia é para todos. Todos podereis profetizar, diz Paulo em 1 Coríntios 14, 31. Mas o ministério profético, não. Nem todos são proféticos, né? Paulo pergunta aí, são todos profetas? Não. Por quê? Porque o ministério profético, ele é exercido através de um ministro dado por Deus à igreja. Já o dom de profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo concedida a uma pessoa do povo para transmitir a mensagem divina. Ou seja, o ministério profético, para a gente entender um pouco mais, é aquele pregador que Deus ali usa ele numa palavra inspirada naquele momento para trazer uma mensagem que Deus revelou naquele momento ali para ele, ou revelou para ele no momento que ele se foi escalado, ele se preparou. Deus traz aquela mensagem, uma mensagem especial ali naquele momento, para aquele momento que a igreja está precisando. E ele é um pregoeiro, né, um pregador da palavra de Deus, é um ministério profético, vive pregando a palavra de Deus. Ele tem esse dom para está exercendo esse ministério profético, fortalecendo as igrejas. Então, por isso que a gente tem que entender isso aí. E o dom de profecia já é uma capacitação sobrenatural também do Espírito Santo, mas que Deus pode levantar ali uma pessoa que às vezes não prega, mas que Deus levanta ela no meio da igreja e ela entrega uma mensagem sobrenatural, instantânea, vinda de Deus naquele momento. Então, o profeta, o dom de profecia, ele vem Deus vai pegar aquela pessoa, seja um membro, seja um obreiro, seja um pastor, seja qualquer pessoa da igreja, Deus vai levantar ele e vai usar ele somente para transmitir. Vai ser só o fonador, só a voz que fala, mas Deus vai estar falando através dessa pessoa. Já o ministério profético é um ministro, um obreiro da igreja que vive se dedicando ao ministério da pregação, vamos dizer assim. Ele está pregando a profecia maior, mas não quer dizer que ele não possa ser usado também num dom para entregar uma mensagem divina ali, que é o próprio Deus falando diretamente da boca dele naquele momento para determinadas situações, revelações, previsões e predições sobre o futuro. Então, Deus usa principalmente o aparelho fonador da pessoa para entregar uma mensagem daquele momento. Esse é o dom de profecia. E o ministério profético é um ministro que se dedica à pregação, que prega inspirado, que prega através da revelação também, que estuda, Deus vai revelando mensagem e ele vai entregando a mensagem do Senhor, né? Que são os pregadores aí inspirados pelo Senhor. Então, nós devemos entender isso também. Então, o profeta no Novo Testamento, o ministério profético, o dom de profecia, é isso aí que eu estou te dizendo, entendeu?
Então, esse ponto, né, 2 aí, lá no meio dele, ele vai dizer assim: era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo, né, e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Por causa da mensagem que o profeta entrega, né, apresenta, a Bíblia vai dizer então que olha só aí, por causa da mensagem do profeta, ele muitas vezes, né, quando vai pregar contra a apostasia, quando ele vai pregar aí contra, deixa eu só tirar o som aqui, perdão, irmãos. Então a mensagem do profeta, ela muitas vezes ela vai bater de frente com os erros das pessoas e eles não vão ali agradar muito da mensagem, né? A gente já viu algumas experiências assim, que pessoas que criam raiva da pessoa que traz esse tipo de mensagem, porque ele vai confrontar o pecado, o erro, e muitas vezes a pessoa não quer consertar. Então ele começa a difamar o profeta, começa a perseguir o profeta de Deus mesmo, verdadeiro, né? Agora há um certo, né, aí que a gente vai falar no ponto 3, uns certos profetas aí que só fala aquilo que coça o ouvido, né? Mas então, a gente tem que entender aí que nesse período aí, que é um período de apostasia que a gente vê aí, a gente vê uma série de torresmo aí mesmo, né? Vemos aí cada pedaço de carne muito grande no meio das igrejas aí, o povo na frieza espiritual muito grande aí. Então, quando levanta um profeta verdadeiro aí para combater o pecado, ele muitas vezes ele é perseguido, ele é colocado no canto, ele é abandonado e é taxado como quer ser mais santo que os outros, mas só porque Deus está usando ele para falar a verdade para o povo. Outro ponto interessante aí, é o último ponto aí desse ponto 2, subtópico 3, o objetivo do dom ministerial do profeta, né? A função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Então, pois como organismo vivo, a igreja e o corpo de Cristo devem desenvolver-se para a edificação em amor, para que a tal seja uma realidade. Os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então, os profetas do Senhor aí, eles precisam ser o quê? Usados por Deus para edificar, né? Para aí trazer a igreja a uma maturidade, uma vida saudável, uma vida saudável espiritualmente dentro da vontade de Deus. Então os profetas, eles têm essa missão de consolar, edificar, exortar. A gente viu isso em Atos 15:32. E a mensagem do profeta tem esse objetivo. É lógico, se a mensagem do profeta começar a fugir daquilo que a palavra diz, então deve ser desprezável. Mas é isso aí, irmãos. Agora a gente vai para o ponto... Bom, irmãos, agora vamos para o ponto 3, aí, discernindo o verdadeiro profeta do falso, né? Tem muito falso? Tem verdadeiro também. Louvado a Deus pelos verdadeiros, não é verdade? Um ponto interessante de destacar aí sobre o verdadeiro e o falso é a simplicidade versus a arrogância, né? Duas características aí do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Então, ainda que a palavra seja de juízo, o coração de ternura, né, irmão, do profeta transborda de amor. Ele e sua mensagem e sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, né? Então, essas são as pessoas aí que são humildes, são submissas aos seus líderes, são pessoas que, quando entregam, mesmo que a profecia é dura, mas você reconhece pela humildade dele que
aquilo ali é uma profecia de Deus pela vida que ele demonstra, né? Eu conheci uma certa irmã que Deus passava alguns mistérios meio fortes para ela, revelava, né? Um profeta do Senhor. E muitas vezes ela entregava a profecia, ela entregava chorando, né, para as pessoas. E ali ela não queria nem entregar, porque às vezes era algo muito forte, né? Mas é isso aí. O profeta verdadeiro, ele é uma pessoa humilde, ele é manso, ele é sábio, né? Então, ele tem o amor de Deus, né? A gente vê Jeremias, né, irmãos? Jeremias, ele entregava profecias para o povo de Israel, profecias duras, que ele não queria entregar porque ele gostava do seu povo, né? Era sua família, o povo ali. Mas Jeremias, ele entregava as profecias mais ou menos assim: ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Então, as profecias que Jeremias entregavam era que Deus mandava. Ele entregava as profecias, às vezes triste, mas cumpria a vontade de Deus. Então, às vezes, por mais que Deus manda nós falarmos coisas que a gente vai entregar, mas não queria passar aquilo para a pessoa, o mais duro que seja, mas entregue, porque aí Deus, ele não vai cobrar o sangue dessa pessoa, né, na sua mão. Faça a vontade de Deus e a pessoa pode se converter, pode mudar de vida, pode se tornar um servo verdadeiro de Deus. Tinha uma irmã que a gente conhece, pessoa muito gente boa, amiga da gente, que sempre Deus usava alguns profetas da igreja para adverti-la, né? E essa pessoa era muito humilde, né? A pessoa, assim, sempre que ouvia, corrigia, e Deus começava a agir na vida dela. Então, sempre que ela começava a se desviar, Deus usava alguém, falava com ela, ela se corrigia, se autocorrigia através daquela repreensão da parte de Deus, e ela mudava de vida, Deus renovava, era usado, né? Então, aquele que é humilde ouve a repreensão, né? O homem, quando ele é repreendido e ele se arrepende, né? Ele alcança a misericórdia do Senhor. Mas Provérbios 29:1 diz que o homem que é muitas vezes repreendido, ou a pessoa que é muitas vezes repreendido e não se humilha, não se corrige, se autocorrige seus caminhos, será quebrantado sem que haja remédio. Então, se Deus corrigiu, seja humilde, ouça e vamos avante. Amém? Tive vários profetas, profeta Oséias, né? Veio o profeta Amós também, né, irmãos? Não está aqui na lição não, mas me veio à mente. O profeta Amós era um homem que mexia com animais, bois, né? E quando ele vai profetizar ali no reino de Jeroboão, ele vai profetizar e o sacerdote ali, né, acha ruim com ele. E ele fala assim, né? Fala com ele o que você pensa, você é profeta, ele passou a palavra de Deus longe de mim. E Amós disse: olha, eu não sou profeta, não. Eu sou boieiro, sou vaqueiro. Deus me tirou lá de trás das vacas, dos bois, para vir profetizar aqui, porque vocês se corromperam e não têm compromisso com a verdade. Então Deus me tirou de lá para trazer até aqui para falar as verdades que vocês precisam ouvir, né? Então ali Deus usa Amós, um homem simples da roça, para falar a verdade para aqueles que viviam ali na nata da sociedade, mas que se diziam servos de Deus, mas só tinha aparência de religiosidade, não eram verdadeiros servos do Senhor. A gente vai ver isso aí também, Oséias, né? 8:12, a gente vê sobre isso também. E até o próprio Jesus Cristo, ele diz assim, né, em Mateus 23:37, né? Ele vai trazer para nós essa passagem: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Então, o Senhor, né, está mostrando aqui que quantos profetas que ele enviou para restaurar a vida espiritual de Jerusalém, né? São muitos os profetas. Então, nós devemos estar ligados que Deus, ele sempre está falando e está cuidando do seu povo. Nós precisamos aí estar atento a essas mensagens. Pois é, irmãos. Então aí o discernindo o verdadeiro e o falso profeta, né? No subponto 2, pelos frutos conhecereis.
uma advertência aí séria, né, do nosso Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como reconhecê-los, né? Então aí Jesus Cristo ele vai trazer para nós a fórmula aí de como reconhecer os falsos profetas. Tá aí em Mateus 7, né? Mateus 7, versículo 15 e 20, vai dizer para nós aí sobre a diferença do falso profeta e do verdadeiro profeta, né? O Senhor Jesus vai dizer assim, Mateus 7,15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos, né? Então a gente vai ver o que, irmãos? Você vai discernir um verdadeiro de um falso quando na prática você vai ver que o testemunho dele, o que ele produz, o que ele fala, a forma que ele age, não condiz com aquilo que ele aparentemente está querendo transparecer. Então, até o versículo 21, né? Mateus 7, versículo 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então naquele dia o Senhor Jesus está falando, muitos vão dizer, profetizamos no teu nome, expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas, né? Aí estão dons aí de milagres e maravilhas, e o Senhor Jesus vai dizer abertamente para eles no dia do juízo, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, né? O Senhor vai dar uma sentença para eles. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então o Senhor Jesus está dizendo para nós assim, olha, vocês faziam, mas a vida de vocês não era aprovada. Vocês falavam no meu nome, mas não viviam pelo meu nome. Então, pela má conduta dessas pessoas, nós vamos perceber que eles são falsos profetas, né? E quando profetizam também coisas que estão fora das escrituras sagradas, né? Tem gente aí entregando profecia de casamento para o outro, que esse casamento é de Deus, esse não é, Deus, esse casamento seu não é. A pessoa já está casada, já fala que o casamento não é de Deus. Então essas coisas não existem. A medida de um casamento correto para você que às vezes é solteiro e quer casar corretamente, não é a profecia, é a palavra. Se a pessoa julgo desigual, está contra a palavra. Se você está num nível espiritual e o outro está relaxado com Deus, ou nem é crente, nem serve a Deus, então já é julgo desigual. Então aí você pode até casar, mas vai casar para sofrer, né? A pessoa pode até mudar, mas de 100 um muda, né? Vamos dizer assim. Então é julgo desigual. Não fica ligado esse negócio de profecia aí que é para casar, descasar, que é de Deus, não. O parâmetro para saber se um casamento é de Deus é a escritura. Se viver segundo a escritura e você também tiver segundo a escritura, esse aí é o parâmetro para a gente medir. Então cuidado com esses falsos profetas aí de casamento aí também. Então tem muitos aí também que faz um espetáculo todo, né? Faz aquele show dizendo eu ser profeta, faz aquela bagunça toda e no final as profecias não estão de acordo com a palavra, a vida é muito menos. Então essas pessoas são medidas. O Senhor Jesus ele vai dizer, não todos que me diz. Então não basta dizer que eu sou servo de Deus. Eu tenho que provar o quê? Fazendo, vivendo, obedecendo às escrituras, né? Então é outro parâmetro para você medir dos verdadeiros para os falsos. O que se ele diz, ele vive, né? O que ele diz, ele faz, né? Aquilo que se ele vive segundo a palavra de Deus. E o último ponto, que o terceiro ainda sobre o falso profeta, né? Apesar do falso profeta ser arrogante, iníquo, ele fala com a eloquência, né? Eles são bons de lábia. Tem um 7:1 muito bom. E isso basta para que ele seja tido como verdadeiro? Não, né? Então a gente vai ver que tem muita gente, pessoas que são iletradas da Bíblia, vamos falar assim, analfabetas de Bíblia, pessoas que não gostam de escola bíblica, pessoas que não gostam de estudo bíblico, não gostam de ler Bíblia, né? Eles são guiados por profeta. Esses aí, eles gostam de ouvir só coisa boa, né? Também, mas esses
profetas aí que falam com grande eloquência, eles também têm que ser medidos. Tem pessoas que têm o dom da oratória, a pessoa fala bem, né? E aí, por causa disso, né, fala que mexe com o emocional da pessoa. Por causa disso aí tem muita gente sendo enganado, né? Sendo confiando, né, através da eloquência, por falar bem. E aí as pessoas acabam crendo nessas pessoas. As pessoas que crê porque não tem um filtro da palavra, não conhece a escritura, não vai no estudo bíblico, não lê a Bíblia, não estuda uma palavra como essa. Então acaba sendo o quê? Levado por ventos de profecias, como aqueles que são levados por ventos de doutrina, né? Então olha 2 Timóteo 4,3 vai dizer, ó, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si mestres e doutores, né, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, aquilo que eu falei no início, pessoas que gostam de uma doce mentira, mas que odeiam uma dura verdade. Mas a verdade liberta, a verdade que santifica, a liberdade que vai te mostrar o caminho para o céu. Então, hoje em dia as pessoas querem ouvir aquilo que coçam seus ouvidos, né? Os pregadores que coçam os ouvidos das pessoas, né? Falam só aquilo. Então esses profetas são muito bem-vindos. São profetas que ganham altas ofertas, são profetas que só profetizam bênçãos, mas só profetizam mentiras, né? Então a Bíblia fala, fugir desses falsos profetas, né? O Espírito Santo, né? Ele vai dar a nós discernimento quem são os verdadeiros, segundo as suas escrituras, né? Segundo a escritura, do que são falsos. Certo feito, chegou um profeta aí na cidade, mas profetiza mesmo. Mas profetiza tudo quanto é coisa que você pensar. E aí o dia que eu encontrei com ele, né? Atendi ele no comércio. Eu olhei assim, esse camarada, e não é tudo que eles estão falando, não. Mas eu falei comigo em pensamento, né? E passou-se alguns meses, né? O homem chegou na cidade, abalou a cidade mesmo. Tem pessoas até dos ministérios consolidados, né? Como Assembleia de Deus. Tem pessoas que estão na igreja, mas que no ministério consolidado, mas eles não têm a fé consolidada. Acompanhando esse tipo de povo, né? Eu falei, misericórdia. Com pouco que não, esse homem foi preso porque não respeitava a lei. O som muito alto. E o juiz mandou baixar e não baixava, e com pouco que não ganhou o carro aqui nas costas das pessoas, com pouco que não, passando-se um ano e pouco, acho que estava aí na cidade, nossa cidade aqui, saiu daqui corrido, quer dizer, quebrar ele aqui. Então o que acontece? As pessoas precisam ter discernimento, não é qualquer profeta que vai chegando na cidade ou na igreja que a gente vai dando altar e dando moral para eles. Vamos ver, o tempo é a melhor prova. O banco, deixa no banco. O banco vai provar se realmente é crente, né? Banco prova crente, né? Isso aí é excelente. Deixa no banco. Se for de Deus, vai permanecer na igreja. Se não for, se for falta de profeta, vai caçar uma outra para enganar aí. Então, os verdadeiros profetas, né? Eles são humildes, são sinceros, né? São amorosos, são sérios no que tange a palavra de Deus. Então, são às vezes mal queridos, né, pelo povo, por dizer a verdade. Então a gente vê João Batista, né, ele pregando a verdade aí. E o Senhor Jesus disse, não houve profeta maior que João Batista, né? Embora João Batista era um profeta, um mensageiro inspirado por Deus, ele não entregou nenhuma profecia inspirada, assim, aquela que vem como revelação no momento. Mas ele foi um profeta, o próprio Jesus deu esse testemunho dele, ele tinha um ministério profético, um pregoeiro da justiça de Deus, né? Ele prega aos fariseus, raça de víboras, que ensinou a fugir da ira vindoura, né? Então ele era um grande homem, né? E ele teve o que? A cabeça cortada. Então, a gente sabe que os profetas que querem realmente servir ao Senhor com sinceridade vão ser perseguidos, vão. Mas grande é o que? É o vosso galardão no céu. Aleluias. Grande é o vosso galardão no céu. Então segue firme, seja um profeta verdadeiro, seja um profeta que pregue com a inspiração divina, com autoridade, seja uma pessoa que busque o dom de profecia para ser usado na casa de Deus, mesmo que você às vezes não seja um obreiro,
não seja um ministro da igreja com um ministério profético, mas você pode ser capacitado com o dom de profecia, ser um profeta, e quando você falar, as pessoas vão se calar, porque é Deus falando através de você. Nós tínhamos aqui, né, convivemos aqui com alguns profetas que marcaram a nossa vida, né, a nossa irmã Miriam, nosso irmão Adão, né, testemunho do meu casamento. Tinha uns irmãos muito usados por Deus, que quando Deus falava, aleluias, na vida deles, era aquilo ali, era forte. Nós víamos realmente Deus agir através da vida deles. Deus também possa agir através da nossa, através da sua que está vendo essa aula. Que você possa dar uma lição aí profética, usada, com autoridade de Deus aí nesse domingo próximo aí. Tá beleza, meus irmãos? Vamos ler a conclusão? Acabamos de estudar o exercício do ministério do profeta no Antigo e no Novo. Vemos que tal ministério, juntamente com os 12 apóstolos, eram pilares na liderança da igreja primitiva. Apesar de, ao longo da igreja, né, ao longo da história, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos que ele é importante para a vida espiritual da igreja. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, os falsos profetismos e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante legítimos profetas. Então, é isso aí que nós vemos hoje, né? O conceito de profeta, né? Aí o profeta no Antigo Testamento, como que era, o profeta no Novo, né? Eu também falei um pouco aí sobre o dom de profecia e também o ministério profético, a diferença desses, né? Também falei na lição, e a Bíblia também a lição também vai nos ensinar sobre discernir os verdadeiros dos falsos. É lógico, tem muita coisa para falar, mas aqui é um resumão para que a gente possa estar falando, edificando a vida de cada um aí, beleza? Deus abençoe a sua vida. Não sejam enganados pelos falsos profetas. Ore pelos verdadeiros e valorize os verdadeiros. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Um abraço, presbítero Giovanni. Se inscreva no canal e dá um joinha aí, ok?